aqui, vocês estão aí. Como a gente já disse, é uma coisa muito interessante, né, que surgiu no meio da pandemia, uma das coisas boas da pandemia, né? A oportunidade que a gente teve de visitar, né, tantos lugares diferentes, de estar com tanta gente diferente, de tantos lugares diferentes, e a gente só pode louvar a Deus mesmo, né, por essa ferramenta que Ele tem disponibilizado para nós. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho essa noite sobre a nossa mente. E para começar, eu gostaria de ler rapidinho Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãs, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou nem mencionar o versículo 1, porque é um versículo muito profundo, que tem muito ensino, e como o nosso foco hoje é a nossa mente, nós vamos direto para o versículo 2, e gostaria de pensar nessas palavras, né? Não vos conformeis com este século, ou seja, não se amoldem, né? Não sigam o molde desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós, muitas vezes, não nos sentimos bem em determinada situação e a gente gostaria que as outras pessoas mudassem, né? A gente quer sempre mudar uma outra pessoa, principalmente dentro da nossa família, né? E, na verdade, a gente não muda a cabeça de ninguém, né? E o que a Bíblia nos ensina é exatamente o contrário. Eu tenho que me transformar, não querer transformar outra pessoa. E eu vou me transformar como? Renovando a minha mente. Para fazer isso, nós vamos agora para Filipenses, e nós vamos ver lá alguns conselhos sobre como deve ser a mente da mulher que quer agradar ao Senhor, da mulher que quer viver nos caminhos do Senhor. O trechinho para nosso estudo vai ser Filipenses 4, de 1 a 8. Vocês podem deixar a Bíblia aberta aí, a gente vai pensando em cada versículo à medida que a gente vai caminhando, tá bom? Eu gostaria de começar, na verdade, pelo final. Vou começar de trás para frente. Então, eu quero ler com vocês agora, vamos ler juntas, Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, seja isso que ocupe a vossa mente. Então, Paulo atrás falou em renovação de mente, aqui ele fala em ocupar a nossa mente. É importante a gente entender que a mente é a parte mais importante de uma ação ou de uma palavra, porque eu só falo aquilo que eu pensei primeiro e só faço também aquilo que eu pensei primeiro. Daí a grande importância de nós termos uma mente correta, de nós termos a mente certa, de nós estarmos andando com a nossa mente que vai influenciar as nossas palavras, as nossas ações, né? O que é que está ocupando a sua mente agora? O que tem ocupado a sua mente recentemente? Eu creio que um dos assuntos que mais tem ocupado a todos nós nesses dias é a pandemia, né? Há quantos meses nós estamos, não só a pandemia, mas todos os seus efeitos, né? Estamos sofrendo com isolamento, estamos sofrendo com doenças mesmo, muitas pessoas foram afetadas pelo vírus, né? Agora mesmo conversando com uma irmã aí que está ainda, né, sofrendo as consequências. Então, realmente, essas coisas, esse problema tem mesmo afetado muito a nossa mente, tem enchido a nossa mente, né? E tem ocupado, às vezes, até um pouco além do que deveria ser o verdadeiro, né? O que Paulo está ensinando aqui é que nós devemos, então, ocupar nossa mente com todas essas coisas aqui que ele citou, essa lista maravilhosa, né?
de coisas respeitáveis, de tudo que é puro, de tudo que é amável, de tudo que é de boa fama. E onde é que nós vamos encontrar isso? É na palavra de Deus, através da leitura, do estudo, da meditação, da oração, de falar com Deus, de ouvir Deus falando conosco, é que nós vamos desenvolvendo todas essas características aqui, que vão enchendo a nossa mente e automaticamente, então, vão transformando as nossas palavras e as nossas atitudes também. Nesse trechinho, então, que começa no versículo 1, nós temos 7 mentes diferentes, 7 exortações para a gente ter uma mente desse tipo. Então, vamos ver quais são. Vamos começar agora lá no versículo 1. Então, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Paulo tinha um carinho muito especial, né, pelas igrejas e pelas pessoas que ele tinha visto se converter, formando as igrejas. E então ele diz para eles assim, depois de elogiá-los, né, ele diz, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, a primeira mente que nós achamos aqui é uma mente firme. Como é importante, né, a gente ter uma mente firme. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós lemos lá no Salmo 40, versículo 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Essa é a nossa experiência de conversão, né? Quando nós fomos tiradas mesmo por Deus de um poço sujo, de um lamaçal, onde a gente estava sendo levadas, nem sabemos para onde, e colocou os nossos pés sobre uma rocha firme. Essa rocha é o Senhor Jesus Cristo, né? A pedra fundamental, a pedra angular da qual Pedro fala. E nós hoje, filhas do Senhor Jesus, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos esse alicerce na nossa vida, nós somos edificadas e nós edificamos a nossa vida sobre esse alicerce firme, esse alicerce sólido. E essa vida que cresce em cima desse alicerce sólido, para a gente ter uma mente firme, qual é o propósito de uma mente firme? É que a gente não seja criança eternamente, que a gente deixe de ser bebê, né? Que a gente possa crescer. E se a gente voltar 3 páginas aí na nossa Bíblia, Paulo agora falando aos Efésios, ele disse, olha, o nosso alvo é que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou à perfeita maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nosso alvo ter uma mente firme para que a gente seja madura, firme. E ele diz assim, para quê? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Se nós temos a mente firme, se nós somos edificadas sobre a rocha, se nós sabemos disso, nós vamos crescer para ser cristãs maduras, firmes na nossa fé, convictas da nossa fé, convictas dos princípios da palavra de Deus, e as nossas ações e as nossas palavras vão ser condizentes com isso, né? Nós temos sempre um inimigo que quer nos derrubar, né, com suas artimanhas, mas nós temos também o recurso, que é o Espírito Santo que habita em nós. Então, a primeira mente que nós devemos almejar ter é uma mente firme. Depois ele continua agora no versículo 2. E ele diz o seguinte, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz que façam as pazes. E ele diz no versículo 3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está nos exortando aqui a ter uma mente cordata, uma mente prudente. Ele fala aqui de 2 mulheres, né? Evódia e Sintique. Nós não sabemos o que aconteceu entre elas, mas nós sabemos que eram 2 mulheres sinceras, 2 cooperadoras,
duas mulheres que com certeza não estavam saindo fora da doutrina nem dos princípios do Evangelho, porque Paulo pede ao seu colega que as ajude para que elas façam as pazes que acabam com sei lá o que estava acontecendo entre elas, né? Alguma coisa aconteceu e esse desentendimento estava perturbando a unidade da igreja. E Paulo, então, deseja que essas duas mulheres tenham, além de ter uma mente firme, de serem maduras, que elas tenham também uma mente cordata. O que será que aconteceu com essas duas mulheres, né? A gente só pode ficar imaginando, né? Será que elas discutiram por causa de cor da cortina? Ou será que elas discutiram porque uma ficou com um pouco de inveja, que às vezes Paulo deu mais atenção à outra? Eu não sei. Mas, com certeza, como eu já disse, não foi nada sério de doutrina, foi alguma coisa assim, meio do temperamento delas, da própria vontade delas, do ego pessoal, que causou essa divisão. E Paulo, então, pede para que tenham uma mente cordata. Isso é muito importante na Igreja do Senhor, né? Que haja harmonia, que a gente saiba conviver com pessoas diferentes, que a gente saiba respeitar ideias um pouco diferentes, que a gente saiba entender o ponto de vista do outro, né? Não querer sempre que os nossos próprios interesses, a nossa própria vontade, os nossos próprios ideais ou planos que sejam cumpridos, né? Será que isso significa que a gente deve ser, então, todo mundo igualzinho, como se a gente tivesse de uniforme, marchando que nem soldadinhos? Não, não é nada disso, né? Cada uma tem sua personalidade, todas nós temos a nossa personalidade, Deus nos fez assim, personalidades ricas. O que é importante é que a gente saiba conviver bem, conversar, saber entender, tentar pensar no ponto de vista do outro. É tão fácil a gente falar, nossa, fulana fez isso. Mas você sabe por que ela fez isso? Você sabe onde o sapato aperta no calinho dela? Você sabe por que ela já tinha passado? Muitas vezes nós somos muito rápidas em julgar e muito lentas em prestar atenção e tentar ter um pouco de sensibilidade, tentar ver o que está acontecendo com o nosso irmão ou com a nossa irmã. Ter uma mente firme, então, e ter também uma mente cordata, é o que nós aprendemos nesse trecho. Vamos continuar, então, depois o que nós vemos? No versículo 4, Paulo diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele repete, outra vez digo, alegrai-vos. O que nós estamos aprendendo aqui? Que nós devemos ter uma mente alegre. A alegria é um dos frutos do Espírito, né? Aliás, não é um dos frutos, faz parte do fruto do Espírito, né? Mas que tipo de alegria será que Paulo está falando aqui? Será que ele está falando daquela alegria assim esfuziante de uma festa, ou de quem recebeu uma boa notícia, passou no vestibular, ou ficou noivo, ou qualquer coisa assim, ouviu um filho receber um elogio? Essas coisas são importantes na nossa vida também, e Deus se alegra conosco quando nós nos alegramos também legitimamente. Mas a alegria de que Paulo está falando aqui, quando ele fala alegrai-vos sempre no Senhor, ele repete, outra vez digo, alegrai-vos. Essa alegria é mais aquela alegria de Neemias, né? Quando Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força, né? É aquela alegria serena, é aquela alegria de uma pessoa que está em paz com Deus, que não importa as circunstâncias, ela tem essa serenidade, esse contentamento no seu coração. Nessa mesma página, Paulo fala mais à frente, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse contentamento é justamente essa alegria que é fruto do Espírito Santo e que pode ser visto e deve ser visto na nossa vida, né? Se nós tivermos a nossa mente cheia das coisas do Senhor, se tivermos a nossa mente firme, se estivermos vivendo em harmonia, tendo a mente cordata, nós vamos ter também uma mente alegre e nós vamos poder ser bênção na nossa família, ser bênção na nossa comunidade, ser bênção na nossa igreja, através dessa alegria serena, desse contentamento que toma conta do nosso coração.
Depois Paulo continua, ele fala no versículo 5 agora. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, aqui ele está nos exortando a ter uma mente amável, uma mente equilibrada, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Acho que uma das coisas mais difíceis, não só na vida cristã, mas acho que em todos os aspectos da nossa vida, é o equilíbrio, né? É muito mais fácil a gente ser ou por um lado ou por outro, né? Muito mais fácil a gente ser ou muito bravo ou muito leniente. É difícil a chegar naquele ponto de equilíbrio perfeito, aquele equilíbrio adequado para a nossa vida, né? E é o que Paulo está falando aqui. Sejam equilibradas, né? Saibam dosar as coisas, saibam se equilibrar, saibam equilibrar as coisas. Hoje em dia, com as redes sociais, né? Esse equilíbrio está cada vez menos visível na vida de todo mundo, no mundo lá fora, então, até tem uma palavra da moda agora, que é a polarização, né? É na política, é na cultura, é na moda, em todas as áreas da vida, o que a gente vê é polarização. É muito difícil você ver uma opinião equilibrada de uma pessoa que sabe ver o lado bom de uma coisa, o lado bom de outra coisa, que sabe dosar. Agora, o que eu acho muito mais triste é de ver, eu nem tenho Facebook, não quero ter de propósito, que eu acho que também não sou contra que tenha, mas de vez em quando a minha filha tem, quando ela vê alguma coisa que ela acha que eu devo, ela fala, mãe, entra lá no meu Facebook, você vê isso, aquilo. E, obviamente, quando você entra no Face, você não fica vendo só aquilo que você abriu para ver, né? Eu já descobri isso, com pouco que eu vejo, eu descobri isso. Você vê aquilo que você ia ver e logo você tem alguma outra coisa que chama atenção, e quando você vê, você já viu 1000 coisas. E eu fiquei horrorizada de ver pessoas cristãs, pessoas que a gente sabe que são crentes sinceros, usando palavras grosseiras, de baixo calão, porque a opinião dele não coincidia com a opinião do outro. Gente, isso não pode haver no nosso meio, isso não pode, não deve haver. Não está certo isso, essa polarização, esse exagero para um lado ou para o outro, seja o que for. Eu estou notando isso muito especialmente na política, né? Estou vendo pessoas defendendo homens pecadores como nós mesmos, como se fossem heróis, como se fossem deuses. Não está certo isso. Onde está a nossa moderação? Onde está o nosso equilíbrio? Vamos tomar cuidado, então, vamos ter mentes equilibradas, moderadas. E é interessante que Paulo ainda acrescenta alguma coisa aqui quando ele fala isso. Ele fala, olha, façam isso, sabe por quê? Porque perto está o Senhor. A gente pode entender essas palavras de duas maneiras. A gente pode pensar que Paulo está dizendo aqui, ó, presta atenção, porque a vida é muito curta, isso que vocês estão fazendo, esse mal que vocês estão causando, essa falta de equilíbrio, essa polarização, pode causar danos péssimos e ruins, e a sua vida é desse tamanhozinho, vai passar rapidinho. E tudo isso que você está fazendo é tudo em vão. Então, presta atenção no que você está fazendo, presta atenção no que você está falando. Por outro lado, a gente pode entender que, já que ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa que sabe ver os dois lados de uma questão, que sabe ser pacífica, que sabe apaziguar, que sabe mostrar para as coisas que não é bem assim, nem bem assado, é difícil. Ele pode também estar querendo nos dizer, é difícil, mas o Senhor está perto, Ele vai te ajudar. Tenha, então, uma mente equilibrada, uma mente moderada, para que você possa ser bênção onde o Senhor te colocou. Vamos para frente, então, já vimos, então, uma mente firme, né? Uma mente cordata, uma mente alegre, agora uma mente equilibrada. E vamos agora para o versículo 5. Paulo diz o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ai, ai, ai. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração e pela súplica com ações de graças. Aqui Paulo, então, está dizendo que a gente deve ter uma mente despreocupada. Eu acho que talvez um dos mandamentos mais desobedecidos na nossa vida é esse. Quem é que pode dizer com sinceridade, eu não estou ansiosa de coisa alguma? Eu creio que nenhuma de nós, né? Principalmente nesses dias de tanta coisa acontecendo ao nosso redor, né? Não só essa pandemia toda, mas com a situação política também do país, com a situação econômica. É difícil a gente realmente ter uma mente totalmente despreocupada e não andarmos ansiosos. E é interessante que Paulo usa aqui as palavras exatas que o Senhor Jesus Cristo usou quando ele falou com os discípulos dele, registrados lá por Mateus, né? Ele usou essas mesmas palavras, não andeis ansiosos de coisa alguma. E o Senhor Jesus perguntou para eles, por que vocês estão preocupados com tudo isso? Não andeis ansiosos. O medo e a ansiedade são emoções normais nossas. Nós somos seres humanos, nós temos essas emoções. Emoções de ansiedade, de preocupação, de medo. E até certo ponto, essas emoções são saudáveis na nossa vida, né? A pessoa que não tem medo de nada é uma pessoa louca, né? Não sabe se cuidar. O medo e a ansiedade, a preocupação, até certo ponto, nos ajuda a sermos cautelosas, a sermos cuidadosas, a cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, etc. O problema é quando a ansiedade e o medo viram hábito na nossa vida, quando elas começam a tomar conta. Uma ansiedade que leva a medo, que leva às vezes até a pânico, ela causa efeitos danosos na nossa própria saúde. Você começa a ter taquicardia, você começa a ter falta de ar. Alguém já teve isso aí? Taquicardia, falta de ar, de ansiedade? É muito comum isso. Isso por quê? Porque o nosso corpo gera uns hormônios aí, gera uma adrenalina, prontos para correr ou para enfrentar algum perigo, e, na verdade, a gente não tem nem para onde correr, não tem nem por que correr. Mas isso tudo vai entrando no nosso corpo, vai gerando uma ansiedade, e essa ansiedade que gerou esse problema físico, gera mais ansiedade, e a gente vai entrando num círculo vicioso, descendente, cada vez mais. Quanto mais ansiosa você fica, mais medo você tem, quanto mais medo você tem, mais ansiosa você fica, e vai descendo, 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 até uma eventual depressão, que tem acontecido muito, a gente tem visto isso acontecer. Nós precisamos cortar esse círculo vicioso, né, de ansiedade, de medo, de preocupação, e ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz, por que vocês estão ansiosos e preocupados? Se preocupar adiantasse alguma coisa, então vamos nos preocupar bastante, vamos arrancar os cabelos. Mas não adianta. O que adianta você se preocupar, Jesus falou? Você não consegue acrescentar 1 centímetro à altura, você não consegue acrescentar 1 dia de vida. Então, o que adianta preocupar? Não adianta. E ele falou outra coisa, ele falou, o Pai de vocês sabe, o Senhor sabe, Ele conhece a nossa fragilidade, Ele conhece a nossa necessidade, e Ele nos prometeu, né? Ele diz que se vocês buscarem o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, vamos tentar, no máximo possível, né, desenvolver uma mente despreocupada, uma mente de alguém que descansa no Senhor, que confia no Senhor, que sabe que Ele é aquele pastor que vai conosco, mesmo nos dias e nas horas mais difíceis. E Paulo vai além aqui, nesse texto, ele ainda nos dá uma saída, um escape, né, sobre o que a gente deve fazer quando está ansiosa. Então, o que eu devo fazer quando eu estou ansiosa? Eu devo correr para o meu quarto, fechar a porta do meu quarto, me colocar de joelhos diante do Senhor e derramar diante dele o que Paulo está falando aqui, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, fala com Deus, conta para ele o que está acontecendo na sua vida.
Conta para ele o que está apertando o seu coração. Derrama sua alma diante dele, peça para ele a orientação, peça que ele te mostre o que você deve fazer. Interceda também pelas outras pessoas que você sabe que estão passando por situações difíceis, né? E à medida que a gente vai conversando com o Senhor, né, desabafando na presença dele, ele vai nos lembrando versículos da sua palavra, ele vai nos ajudando, ele vai nos mostrando, e a calma acaba tomando conta do nosso coração. A vontade de Deus é que nós tenhamos mentes despreocupadas, mentes confiantes, mentes que descansem nele, sabendo que ele é aquele nosso Pai, que conhece as nossas deficiências, que conhece as nossas necessidades, que está pronto a cuidar de nós. Mas esse versículo termina com a expressão com ações de graças. E aqui também nós temos mais uma característica de mente, uma mente agora agradecida. Quando nós temos essa confiança no nosso Deus, né, quando nós podemos entrar na presença dele, quando nós podemos conversar com ele, deixar os nossos fardos aos seus pés, né, nós vamos ter um coração agradecido. E, gente, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. E um dos escapes que Deus nos dá, que Deus nos fornece em tempos difíceis, são as suas promessas, né? Como Pedro diz, suas grandes e preciosas promessas, grandíssimas e preciosas promessas. São essas promessas que abrem janelinhas para a gente poder enxergar que Deus tem coisas maravilhosas para nós, né? E eu gosto de pensar em 3 promessas super importantes que parece que cobrem todas as áreas da nossa vida, né? A primeira está em várias partes da Bíblia, mas eu gosto muito do versículo de Hebreus 13:5, que diz assim, Senhor Deus falando conosco, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha que firmeza, né? Você está duvidando? Firmeza, nunca, jamais te abandonarei. Gente, nós podemos ter essa certeza, o Senhor Jesus também falou, eu estarei com vocês todos os dias. Quantos textos na Bíblia a gente lê de Deus descendo para ajudar o seu povo, de Deus estando com o seu povo, de Deus acompanhando o seu povo em horas difíceis, de Deus acompanhando os seus servos em horas difíceis. Quantos salmos maravilhosos nos mostram essa realidade, né? A presença de Deus constante conosco. O Salmo 23 é um dos salmos também que mais conforto nos traz, né? E nesse salmo, Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pode ser no lugar mais difícil que existe, eu não vou ter medo, não preciso ter medo. Por quê? Porque o Senhor está comigo, a tua vara, consolo, né? O teu cajado, direção, me acompanham, estão comigo. A segunda promessa que eu gosto muito é de 1 Coríntios 13:10. Não vos sobreveio nenhuma tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentadas ou provadas além das vossas forças. Então, Deus promete estar conosco e Ele promete também que não vai ter uma palha além daquela medida que Ele colocou para nós, que Ele jamais vai pedir de nós alguma coisa que esteja além das nossas forças, mas que aquilo que Ele nos mandar, aquilo que cair nas nossas mãos para fazer, aquela circunstância que eu tiver que passar, vai ser, a força que eu tenho vai ser suficiente para passar por aquela dificuldade, por aquele momento difícil. E a terceira promessa que eu amo é de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E veja a firmeza aqui, sabemos, ele não está falando assim, quem sabe, talvez, né, se a gente estiver bem perto de Deus, né? Não, sabemos, é certeza que todas as coisas, não são só as coisas boas, mas todas elas. Será que até uma pandemia? Sim, até uma pandemia. Não é que seja coisa boa, mas Deus transforma de uma maneira que a gente não entende, de uma maneira que só Ele pode fazer, de uma maneira que só Ele faz. O Senhor transforma
todas as coisas em bênção na nossa vida. Eu tenho certeza que todas nós podemos olhar para esses meses atrás e perceber que Deus nos fortaleceu, Deus nos consolou, Deus nos ajudou, Deus nos trouxe para mais perto dele. Eu creio que todas nós crescemos durante esses meses na nossa compreensão do Senhor, na nossa compreensão da sua palavra, na intimidade que a gente tem com ele. E ele afirma isso, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, não é que são boas. Nós passamos por muitas situações ruins, difíceis, que nos fazem chorar. Mas ele diz que todas essas situações, mesmo as que nos fazem chorar, elas cooperam de alguma forma. Deus transforma as situações mais difíceis em bênção na nossa vida. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele continua falando que o propósito de Deus é nos fazer semelhantes ao seu Filho, para que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Então, Deus tem um propósito na nossa vida, muito além daquele que a gente possa estar enxergando diante dos nossos olhos, né? Então, são 3 promessas maravilhosas que devem encher o nosso coração de alegria, de gratidão e dizer, Senhor, obrigado, eu só posso te agradecer, só tenho que te agradecer. Sem contar nas incontáveis bênçãos diárias e constantes que nós recebemos do Senhor nas nossas vidas, né? Então, que tenhamos também mentes agradecidas, que saibamos agradecer o nosso Deus, né? E o resultado disso tudo, nós chegamos na mente guardada, na mente protegida. Então, quando a gente desenvolve esse tipo de mentalidade, né, quando a gente vai se transformando através da palavra de Deus, nós temos uma mente guardada. Veja lá no versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem é que guarda a nossa mente? A paz de Deus, né? Nós que somos convertidas, que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós já temos a paz de Deus, né? Como Paulo fala lá no capítulo 5 de Romanos, né? Justificados pela fé, temos paz com Deus. Desculpe, nós temos a paz com Deus, né? Fizemos as pazes, né? A paz com Deus. Mas aqui nós temos a paz de Deus, aquela paz que Deus derrama no coração daquele que o ama e que o conhece. E quando ele fala que a paz guardará o vosso coração, a gente pode imaginar sentinelas, como se fosse assim um exército de soldados, como sentinelas guardando o nosso coração, guardando a paz do nosso coração, né? Como eu já disse, nós temos inimigos poderosos que querem tirar a paz do nosso coração, né? Principalmente o Satanás mesmo, a nossa própria natureza, o nosso próprio eu, né? A nossa carne, e também o mundo, né? A política do mundo, o modo de vida do mundo, tudo isso procura tirar a nossa paz. E Paulo fala também que Satanás lança seus dardos inflamados. E onde que ele lança esses dardos inflamados? Na nossa mente, ele vai direto na nossa mente. E a nossa mente muitas vezes é afetada. Eu tenho certeza que você já teve momentos que você pensou assim, gente, mas como é que eu fui pensar isso, né? De onde veio esse pensamento? São dardos inflamados do maligno para tirar a nossa paz. Mas Paulo diz, nós temos um escudo, o escudo da fé. Esse escudo da fé impede que esses dardos inflamados do maligno ou que pensamentos do nosso próprio coração, do nosso próprio eu egoísta, vaidoso, orgulhoso, também tome conta da nossa mente, ou da situação do mundo aí fora tome conta da nossa mente. Nós temos, então, o escudo da fé, que pode proteger a nossa mente, e a certeza de que a paz de Deus também está guardando a nossa mente. Nós podemos, então, viver esse tipo de vida que agrada ao Senhor. Desenvolvemos, então, esse estado de mente que é bênção, que é alegria para nós mesmas, que traz satisfação ao nosso coração, que traz bênção no ambiente da nossa casa e traz bênção no ambiente da nossa família também. Mediante tudo isso, mediante todos esses 7 tipos de mente, né, que Paulo nos apresenta aqui, é interessante que 7 sempre é um número da perfeição, né? É que nós temos 7 tipos de mente
que Paulo nos exorta a desenvolver, e ele termina, então, no versículo 9, ele diz agora assim, olha, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, e que vocês ouviram, e que vocês viram em mim, ele está se dando até como exemplo, ele fala agora, praticai, e o Deus da paz será convosco. Qual é a nossa resposta, então, a esse ensino da parte do Senhor? Então, o Senhor está falando, agora você já ouviu, você já viu, você já entendeu, agora vai e faça, pratique. Que o Senhor nos ajude, que a gente entenda isso, né? Que o que a gente aprende não é para a gente guardar para si mesma, para achar que sabe mais que os outros, mas é para a gente agir, para a gente levar, para espalhar essa mensagem gloriosa do Evangelho a um mundo excessivamente carente, a um mundo muito carente, que está precisando, que está buscando Deus, às vezes sem nem saber o que está buscando, né? Que Deus nos ajude, então, a ter esse tipo de mente, que a gente tenha coragem de encarar a nossa mente, né? De transformar a nossa mente, de perceber, de nos examinar. Que tipo de mente que eu estou tendo? O que está enchendo a minha cabeça? De que eu falo quando eu estou conversando com as pessoas? Qual é o primeiro assunto que vem na minha boca? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração e a mente está cheia. Que a gente possa ter a nossa mente cheia da palavra de Deus, que a gente possa ter coragem de desenvolver esse tipo de mente aqui, que a gente possa ter a coragem também de colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo e ouvindo e aprendendo, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a paz de Deus, eu amo essa expressão que excede todo entendimento, não é uma paz igual a paz que o mundo dá, mas é a paz que excede todo entendimento. É essa paz que vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E que assim seja, é a minha oração por mim e por todas vocês essa noite. Amém.